Olá, eu sou o professor André Luizatec e nessa aula vamos falar um pouquinho de calor. O que é calor e o que pode acontecer quando um corpo recebe ou cede calor? Bom, calor é uma forma de energia que está em trânsito. O calor ele está passando pelos corpos, ok? Eu não posso falar que um corpo tem calor, tá? Isso daí é errado. Normalmente, alguns vestibulares colocam isso daí como pegadinha. Calor é uma forma de energia em trânsito que está passando pelos corpos. E quando ele recebe calor, a temperatura dele aumenta. Já quando o calor está indo embora, a temperatura dele diminui. Bom, isso daqui é uma das possibilidades, a variação de temperatura. Só que pode acontecer uma outra coisa. O corpo pode mudar de fase. Por exemplo, o gelo a 0 graus Celsius. Se você dá calor para ele, ele vira água líquida. A água, quando está a 100 graus Celsius, você fornece calor, ela vira água na forma de gás. Então, muito cuidado. Ou acontece uma coisa ou outra pensando em substâncias simples. Então, por exemplo, a água pura e simples. Se você fornece calor para ela, ou ela muda a temperatura ou muda de estado físico. As duas coisas ao mesmo tempo não vai acontecer, ok? Nessa primeira aula, vamos ver o que acontece quando recebe calor e muda de temperatura. Então, isso daqui é a quantidade de calor sensível. Quantidade de calor que nós fornecemos para o corpo, nós escrevemos com a letra Q. E quando nós fornecemos isso daqui, uma das possibilidades, que é a da nossa aula, vai variar a temperatura do corpo. Forneço calor, a temperatura aumenta. Eu cedo calor, a temperatura acaba diminuindo. E do que vai depender esta relação? Depende, obviamente, da quantidade da matéria, né? A quantidade do corpo, a massa do corpo, e vai depender também de uma grandeza que se chama calor específico. Aqui, calor específico depende da substância e depende também do estado físico que ela se encontra. Por exemplo, o gelo, que é água em forma de sólido, o calor específico dele é 0,5 calorias por grama grau Celsius. Já na fase líquida, é 1 caloria por grama grau Celsius. Então, varia não só de substância, mas também para o estado físico que essa substância se encontra. Então, vamos nomear aqui. O que é o calor? Okay? Calor. Normalmente, as unidades de calor que nós vemos é a caloria e o joule. Tá? Caloria vem de calor. Qual é a ideia? Da onde que vem essa palavra? Inicialmente, eles pensavam o seguinte: você tem dois corpos de temperaturas diferentes, né? O corpo que está mais quente tem um certo líquido. O corpo mais frio tem uma certa quantidade de líquido. E quando você coloca os dois em contato, o que acontece? Há um equilíbrio desse líquido. E esse líquido eles chamaram de calórico. Só que era um líquido que não tinha massa, era invisível, não tinha cheiro, não tinha nada. Então esse líquido na realidade não existe. Mas isso daqui são os primórdios deste estudo. Então eles sempre fazem o método científico, vão colocando algumas situações e vão tentando provar. Obviamente não conseguiram provar o calórico, só que a unidade de caloria acabou ficando. M é massa, M é a massa, ok? A massa, normalmente, ou é grama ou quilograma. Quando se usa caloria, em geral se usa grama. Quando se usa joule, normalmente se utiliza quilograma. E o Czinho, que é a grande novidade, é o calor específico. Tá? O que é o calor específico? É uma certa quantidade de energia que você vai fornecer. Vamos estudar a unidade. A unidade é caloria por grama grau Celsius. O que quer dizer isso? Para aumentar a temperatura de 1 grama de certo material em 1 grau Celsius, eu preciso fornecer tantas calorias. Então, por exemplo, para água,
que é 1 caloria por grama graus Celsius. Então, se eu tiver lá uma quantidade de água, de 1 grama de água, e eu quiser aumentar essa temperatura em 1 grau Celsius, eu preciso fornecer 1 caloria. Agora, para o gelo, por exemplo, é 0,5 caloria por grama grau Celsius, imaginemos que eu tenho um pedacinho de gelo aqui de 1 grama. E eu quero aumentar a temperatura do gelo em 1 grau Celsius. Quanto de energia que eu tenho que fornecer? Meio caloria, ok? Essa é a ideia do calor específico, que também pode ser medido em joule quilograma grau Celsius. Normalmente a gente trabalha em Celsius. Pode aparecer um Kelvin? Pode. Pode aparecer um Fahrenheit? Pode, só que são mais raros, tá? O mais comum são essas unidades realmente, ok? Então, quando você fornece calor para um corpo, a temperatura aumenta. Essa aqui se chama até equação fundamental da calorimetria, tá? Existe uma outra teoria que você precisa conhecer, que é a capacidade térmica. Capacidade térmica é a capacidade do corpo em manter a sua temperatura. Tá? Qual é a ideia? Você tem, por exemplo, água no mar e areia, né, na praia. Qual que está mais quente? Durante o dia, normalmente, a areia. À noite, é o mar. Só que aí, à noite, acaba esfriando, né? Durante o dia, a areia é mais quente do que a água. Durante a noite, a água é mais quente do que a areia. Isso porque a areia, ela perde energia de forma muito rápida, tá? Da mesma forma que ela ganha temperatura, ela perde temperatura de forma muito rápida. A água do mar já é o contrário. Ela demora para aquecer, mas também ela demora para esfriar. É exatamente por isso que quando você vai trabalhar com aquário, você vai montar o seu aquário, se você montar um aquário muito pequeno, dificilmente esse aquário vai dar certo. Porque a temperatura varia muito bruscamente e as condições químicas e físicas também variam bruscamente. É muito mais fácil você manter um aquário de 1000 litros, porque a temperatura vai variar muito devagar, da mesma forma que as propriedades químicas e físicas. Bom, a capacidade térmica a gente escreve com a letra Czão. E aí, como é que eu posso calcular? Existem duas formas. É a quantidade de calor pela variação de temperatura, então, calor que eu recebo para conseguir variar a temperatura de tantos graus Celsius, ou eu posso fazer também a multiplicação da massa pelo calor específico. Posso usar uma ou outra. A unidade da capacidade térmica é calorias por graus Celsius, ou seja, quanto de energia que eu preciso fornecer para mudar uma certa quantidade de temperatura, ok? Bom, para finalizar essa aula, nós podemos falar de equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico. Qual a ideia do equilíbrio térmico? Então, eu vou pegar dois corpos que estão a temperaturas diferentes. Aqui um corpo que está a temperatura 1, e eu vou colocar em contato com o corpo de temperatura 2. Eu vou falar que a temperatura 1 é maior do que a temperatura 2, ok? Quando eu coloco os dois em contato, haverá uma transferência de energia. Essa transferência de energia se dá de forma espontânea do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, existe uma quantidade de calor que passa espontaneamente do corpo mais quente para o corpo mais frio, ok? Até se chegar numa temperatura de equilíbrio. Ou seja, os dois corpos estarão na mesma temperatura. Quando você tiver esse tipo de situação, a quantidade do calor do corpo 1 mais a quantidade de calor do corpo 2 mais a do corpo 3 mais de quantos corpos você tiver
isso daqui é igual a zero, porque os calores são apenas trocados, passam de um corpo para outro, vão trocando calor. Então, não há recebimento, nem ninguém recebe, ninguém cede de forma externa. Isso daqui seria um sistema isolado, então basta você somar tudo e igualar a zero. Isso daqui, vamos pensar no primeiro caso, onde não há nenhuma troca de fase, tá? Aqui, se é sólido, todos são sólidos, se é líquido, todos são líquidos, ok? Então, eu espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, clique no curtir, compartilhe e comente. Clique aqui no FA para se inscrever. Muito obrigado, até a próxima!